falar agora de estoque, né? Importante também, é uma informação muito relevante para o nosso negócio, tá? Então também, quando eu pedir o relatório de estoque, ele no geral, e ele também por categoria, para que eu possa ver as curvas do produto, curva A, curva B, curva C e curva D, é para que a gente possa ter esses parâmetros controlados, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do trabalho que a gente realiza, a gente faz um parâmetro aqui. Então, no estoque que eu tenho de venda de 100 mil, qual que é o estoque que eu tenho que ter para manter a minha loja? Então, sempre a gente faz um parâmetro aqui de 50%, né? Então, uma projeção de estoque que você tem que ter o faturamento mais 50%. Então, ou seja, você teria que ter 160 mil reais em estoque. Distribuído em qual proporção? E aí você vem e verifica, ó, mercadorias de curva A e B 65%, curva C 25% e curva D 10%. Então, se eu somar toda essa informação, vai me dar os 160 mil reais. O que eu quero dizer com isso aqui? O estoque, muitas das vezes, ele vai impactar em fluxo de caixa. Por quê? Porque muitos produtos, se eu tiver essa conta desregulada, esses percentuais desregulados aqui, o dinheiro que eu tenho, às vezes, eles ficam parados mais em produtos de curva D. E isso pode ser normal desde que seja controlado. Então eu tenho que ter um percentual, eu tenho que ter um número para perseguir. Porque senão, se eu tiver um produto de curva C que ele gire pelo menos aí de 6 meses, né, de 120 a 180 dias, e eu também não posso ter ele em muita quantidade, e se eu tiver ele em muita quantidade, eu tenho que pôr ele para girar. Para que eu faço isso? Para fazer dinheiro no caixa. Se eu não faço, eu não balanceio esse estoque dentro dessas condições aqui, provavelmente vai faltar dinheiro também para você. Por isso que é importante, quando você for fazer o trabalho de compra financeiro, você tem que olhar o estoque para ver como é que você está balanceado. Se o produto que mais gira, você está bem estocado. Se ele é um produto de curva A ou B, ele tem aí a tendência de girar de 30 a 60 dias. Então é importante que você esteja estocado mais com esses produtos, né? Então são produtos que giram. Então se você tiver isso desbalanceado, você sempre vai estar correndo para pagar os boletos, porque você paga e compra, paga e compra, paga e compra. E aí você nunca vai ver o dinheiro. Por quê? Porque a maioria do teu dinheiro está empacado, né, no seu produto D. Ou seja, ele está desbalanceado. E isso é importante. Muitas lojas não olham para não colocam esse tipo de indicador para estar olhando. Então, muito importante, quando a gente seleciona ou solicita para vocês essas informações, é para que a gente faça exatamente esse tipo de trabalho. Qual que é o seu estoque ideal que você tem que ter? Quais são os percentuais que você tem que ter no teu estoque? E baseado nisso, olha e vê os produtos que estão sem giro, os produtos que estão parados, para que nós façamos aí as recomendações para que vocês façam o giro desse produto, para que esse produto seja vendido e ele entre, né, como dinheiro